Oi, preciosidade do Senhor, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Jéssica Cerqueira e eu estou aqui hoje para semear boas sementes na sua vida, da melhor forma possível, que é com a leitura diária da Palavra do Senhor, uma fonte de iluminação, de ensinamentos e de aprendizados. Se você está chegando aqui agora no canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo, curte também, para que a gente possa juntos semear boas sementes na vida de outras pessoas e também alcançar outras pessoas. Então vamos começar hoje mais uma leitura da palavra? Pai querido, estou aqui, Senhor, na tua presença. Deus, vai de encontro, Senhor Jesus, com essa outra pessoa aí do outro lado da tela, Deus. Abençoe a sua vida, Senhor. Sara, Senhor, as suas feridas, Senhor. Cura, Senhor. Pai querido, Pai amado, traz ela descanso, traz ela paz, Senhor Jesus. Refrigério, Deus, que ela possa, Senhor, cada dia mais se sentir iluminada, Senhor, com essas leituras, possa se sentir, Senhor, amada, abraçada, protegida por Ti, meu Deus, é o que eu peço, Senhor. Em nome de Jesus, abre o nosso entendimento, Senhor. Ensina-nos, Senhor, através dessa leitura, Senhor. Fala comigo, fala com essa pessoa, Senhor Jesus, para que possamos realmente compreendermos o que o Senhor tem para nós hoje. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Então vamos começar a nossa leitura de hoje. Hoje é o nosso 97º dia. São 97 dias aqui, gente, juntinho com você, lendo a palavra do Senhor. Já quero deixar aqui claro que hoje parece que os cachorros estão eufóricos. E o nosso coleguinha cachorrinho ali já começou a latir. E a leitura de hoje é Deuteronômio capítulo 31 ao capítulo 32, versículo 27. Moisés nomeia Josué como seu sucessor. Capítulo 31. Depois foi Moisés e falou essas palavras a todo Israel, e disse-lhes: Da idade de 120 anos sou eu hoje, já não poderei mais sair e entrar. Além disso, o Senhor me disse: Não passarás o Jordão. O Senhor teu Deus passará adiante de ti. Destruirá essas nações diante de ti, para que a possuas. Josué passará adiante de ti, como o Senhor tem dito. E o Senhor lhe fará como fez a Seom e a Og, rei dos amorreus, e a sua terra, os quais destruiu. Quando, pois, o Senhor vos der diante de vós, então com eles fareis conforme todo mandamento que vos tenho ordenado. Esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é o que vai convosco. Não vos deixará, nem vos desamparará. E chamou Moisés a Josué e lhe disse aos olhos de todo Israel: Esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais lhes dar, e tu farás herdá-la. O Senhor, pois, é aquele que vai diante de ti, ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. A lei deve ser lida ao povo de 7 em 7 anos. E Moisés escreveu esta lei e deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca do concerto do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. E deu-lhes ordem Moisés, dizendo: Ao fim de cada 7 anos, no tempo determinado do ano da remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher, lerás esta lei diante de todo Israel aos seus ouvidos. Ajunta o povo, homens e mulheres e meninos, e os teus estrangeiros que estão dentro das tuas portas, para que ouçam e aprendam e temam ao Senhor vosso Deus, e tenham cuidado de fazer todas as palavras desta lei. E que seus filhos que a não souberem, ouçam e aprendam a temer ao Senhor vosso Deus todos os dias que viverdes sobre a terra, a que ides passando o Jordão para possuí-la. Deus dá a Josué o encargo do povo. E disse o Senhor a Moisés: Eis que os teus dias são chegados, para que morras. Chama a Josué e ponde-vos na tenda da congregação, para que eu lhe dê ordem. Assim foi Moisés e Josué, e se puseram na tenda da congregação.
Então o Senhor apareceu na tenda na coluna de nuvem, e a coluna de nuvem estava sobre a porta da tenda. E disse o Senhor a Moisés: Eis que dormirás com teus pais, e este povo se levantará e se prostituirá, indo após os deuses dos estranhos da terra, para o meio do quais vais, e me deixará, e anulará o meu concerto que tenho feito com ele. Assim se acenderá a minha ira naquele dia contra ele, e desampará-lo-ei, e esconderei o meu rosto dele, para que seja devorado. E tantos males e angústia o alcançarão, que dirá naquele dia: Não me alcançaram estes males, por não estar o meu Deus no meio de mim? Esconderei, pois, totalmente o meu rosto, naquele dia, por todo o mal que tiver feito, por se haver tornado a outros deuses. Agora, pois, escrevei-vos este cântico e ensinai-o aos filhos de Israel. Ponde-o na sua boca, para que este cântico me seja por testemunha contra os filhos de Israel, porque os meterei na terra que jurei a seus pais, a qual mana leite e mel, e comerão, e se fartarão, e se engordarão. Então se tornarão a outros deuses, e os servirão, e me irritarão, e anularão meu concerto. E será que, quando os alcançarem muitos males e angústias, então este cântico responderá contra eles por testemunha, pois não será esquecido da boca de sua semente. Porquanto conheço a sua imaginação, o que eles fazem hoje, antes que os meta na terra que tenho jurado. Assim Moisés escreveu este cântico naquele dia, e o ensinou aos filhos de Israel. E ordenou a Josué, filho de Num, e disse: Esforça-te e anima-te, pois tu meterás os filhos de Israel na terra que lhes jurei, e eu serei contigo. E aconteceu que, acabando Moisés de escrever as palavras desta lei no livro, até de todo as acabar, deu ordem Moisés aos levitas que o levavam à arca do concerto do Senhor, dizendo: Tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca do concerto do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Porque conheço a tua rebelião e a tua dura cerviz. Eis que, vivendo eu ainda hoje convosco, rebeldes fostes contra o Senhor, e quanto mais depois da minha morte. Ajuntai perante mim todos os anciãos das vossas tribos e vossos oficiais, e aos vossos ouvidos falarei essas palavras, e contra eles, por testemunha, tomareis o céu e a terra. Porque eu sei que depois da minha morte, certamente, vos corrompereis, e vos desviareis do caminho que vos ordenei. Então este mal vos alcançará nos últimos dias, quando fizerdes mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira com a obra das vossas mãos. Então Moisés falou essas palavras deste cântico aos ouvidos de toda a congregação de Israel, até se acabarem. Último cântico de Moisés, capítulo 32. Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile o meu dito como o orvalho, como chuvisco sobre a erva, e como gotas de água sobre a relva. Porque apregoarei o nome do Senhor, dai grandeza ao nosso Deus. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízos são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Justo e reto é. Corromperam-se contra eles, seus filhos, eles não são, e a sua mancha é deles. Geração perversa e torcida é. Recompensais assim ao Senhor, povo louco e ignorante? Não, ele é teu pai, que te adquiriu, que te fez e que te estabeleceu? Lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos de muitas gerações. Pergunta a teu pai, e ele te informará, aos teus anciãos, e eles te dirão. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando dividia os filhos de Adão uns dos outros, pôs os termos dos povos, conforme o número dos filhos de Israel. Porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Achou-o na terra do deserto e num ermo solitário, cheio de uivos. Trouxe-o ao redor, instruiu-o, guardou-o,
como a menina do seu olho. Como a águia desperta o seu ninho, se move sobre os seus filhos, estende as suas asas e toma-os e os leva sobre as suas asas. Assim, só o Senhor os guiou, e não havia com ele Deus estranho. Ele o fez cavalgar sobre as alturas da terra e comer as novidades do campo, e o fez chupar mel da rocha e azeite da dura perdeneira, manteiga de vacas e leite do rebanho, com a gordura dos cordeiros e dos carneiros que pastam em Bazã e dos bodes, com a gordura da flor do trigo, e bebeste o sangue das uvas, o vinho puro. E, engordando-se Jesurum, deu coices. Engordaste-te, engrossaste-te, e de gordura te cobriste. E deixou a Deus que o fez, e desprezou a rocha da sua salvação. Com deuses estranhos o provocaram a zelos, com abominações o irritaram. Sacrifícios ofereceram aos diabos, não a Deus, aos deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram seus pais. Esqueceste-te da rocha que te gerou, e em esquecimento pusestes o Deus que te formou. O que vendo o Senhor os desprezou, provocado a ira contra os seus filhos e suas filhas, e disse: Esconderei o meu rosto deles, e verei qual será o seu fim, porque são gerações de perversidade, filhos em quem não há lealdade. A zelos me provocaram com aquilo que não é Deus, com as suas vaidades me provocaram a ira. Portanto, eu os provocarei a zelos com os que não são povo, com nação louca os despertarei a ira. Porque um fogo se acendeu na minha ira, e arderá até o mais profundo do inferno, e consumirá a terra com a sua novidade, e abrasará os fundamentos dos montes. Males amontoarei sobre eles, as minhas setas esgotarei contra eles. Exaustos serão de fome, comidos de carbúnculo e de pestes amarga. E entre eles enviarei dentes de feras com ardente peçonha de serpentes do pó. Por fora devastará a espada, e por dentro o pavor. Ao jovem juntamente com a virgem, assim a criança de mama, como ao homem de cãs. Eu disse que por todos os cantos os espalharia, faria cessar sua memória dentre os homens, se eu não receara a ira do inimigo, para que os seus adversários o não estranhem, e para que não digam: a nossa mão está alta, o Senhor não fez tudo isso. Deuteronômio capítulo 31, versículo 10 e 13. As leis de Deus deveriam ser lidas para todo o povo, para que todos, incluindo as crianças, pudessem ouvi-las. A cada 7 anos, toda a nação reunia-se para ouvir o sacerdote ler a lei para ela. A memorização era uma parte importante da adoração, porque se todos soubessem a lei, a ignorância não seria uma desculpa para infringi-la. Para os hebreus, esse processo começava na infância. Para cumprir o propósito e a vontade de Deus na nossa vida, sua palavra deve preencher o nosso coração e mente. Podemos fazer isso por meio da reflexão frequente em conversas, relatos e ações. Discuti-la com outras pessoas oferece diferentes perspectivas e novas percepções. Escrever sobre ela dá-nos tempo de focar em nossas atitudes quanto aos comandos de Deus. Obedecer a ela solidifica em nossa experiência e traz benefício ao próximo por meio do nosso serviço a ele. Aplicar a palavra de Deus assim requer que nós escutemos continuamente, dia após dia. Teremos novas perguntas e descobriremos novas respostas toda vez que retomamos a esta palavra. Lucas capítulo 12, versículo 8 ao 34. Eu lhes digo, quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus.
Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vocês forem levados às sinagogas e diante dos governantes e das autoridades, não se preocupem com a forma pelo qual se defenderão ou com o que dirão, pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que deverão dizer. A parábola do rico insensato. Alguém da multidão lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. E respondeu Jesus: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito, e ele pensou consigo: O que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: Já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardareis toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: Você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: Insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. As preocupações da vida. Dirigindo-se aos discípulos, Jesus acrescentou: Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos. Não semeiam, nem colhem, não têm armazéns, nem celeiros. Contudo, Deus o alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua própria vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que comer ou beber. Não se preocupem com isso, mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi de agrado do Pai dar-lhe o reino. Venda o que tem e deem esmola. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o teu tesouro, ali também estará o seu coração. Estudo de hoje, Lucas capítulo 12, versículo 33 e 34. O dinheiro pode ser armazenado para nós mesmos ou pode ser usado para prover ao próximo e apoiar a obra de Deus em meio ao seu povo. A chave para usá-lo sabiamente é ver o quanto podemos usar para o propósito de Deus. Quando acumular dinheiro se torna finalidade, isto exclui-nos de Deus e do próximo, porque estamos fazendo para nós mesmos. Isso torna o dinheiro inútil. Mas quando o usamos para Deus e o outro, unimo-nos com eles. Desta forma, o dinheiro pode ter grande valor. O valor do dinheiro não está no que ele pode comprar, mas a quem pode servir. Além disso, o dinheiro usado para servir ao próximo é um investimento. Será tesouros nos céus. Que investimentos você pode fazer este mês? Orando os salmos. Peça que Deus traga à sua memória momentos em que você sentiu seu poder
e experimentou seu livramento. Salmo capítulo 78, versículo 32 ao 55. Com tudo isso, ainda pecaram e não deram crédito às suas maravilhas, pelo que consumiu seus dias na vaidade e os seus anos na angústia, pondo-os ele à morte. Então o procuravam e voltavam, e de madrugada buscavam a Deus. E lembravam-se de que Deus era a sua rocha, e o Deus Altíssimo o seu Redentor. Todavia, lisonjeavam-no com a boca, e com a língua lhe mentiam, porque o seu coração não era reto para com ele, nem foram fiéis ao seu conserto. Mas ele, que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade e não os destruiu. Antes, muitas vezes, desviou deles a sua cólera e não deixou despertar toda a sua ira, porque se lembrou de que eram carne, um vento que passa e não volta. Quantas vezes o provocaram no deserto e o ofenderam na solidão? Voltaram atrás e tentaram a Deus, e duvidaram do Santo de Israel. Não se lembraram do poder da sua mão, nem do dia em que os livrou do adversário, como operou os seus sinais no Egito e as suas maravilhas no campo de Zoã, e converteu em sangue os seus rios e as suas correntes, para que não pudessem beber. E lhes mandou enxame de moscas que os consumiram e rãs que os destruíram. Deu também ao pulgão a sua novidade e o seu trabalho aos gafanhotos. Destruiu as suas vinhas com saraiva e os seus sicômoros com pedrisco. Também entregou o seu gado à saraiva e aos corriscos os seus rebanhos. E atirou para o meio deles, quais mensageiros de males, o ardor da sua ira, furor, indignação e angústia. Abriu caminho à sua ira, não poupou a alma deles à morte, nem a vida deles à pestilência. E feriu todo o primogênito no Egito, primícias da sua força nas tendas de Cã. Mas fez com que o seu povo saísse como ovelhas e os guiou pelo deserto como a um rebanho. E os guiou com segurança, e não temeram, mas o mar cobriu os seus inimigos. E conduziu-os até o limite do seu santuário, até este monte que a sua destra adquiriu, e expulsou as nações de diante deles, e dividindo suas terras, las deu por herança, e fez habitar em suas tendas as tribos de Israel. Provérbios capítulo 12, versículo 21 ao 23. Nenhum mal atingirá o justo, mas os ímpios estão cobertos de problemas. O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. O homem prudente não alardeia o seu conhecimento, mas o coração dos tolos derrama a insensatez. E essa foi mais uma leitura do dia de hoje. Que o Senhor abençoe grandemente a sua vida. Eu espero você aqui amanhã. Lembre-se, bora semear boas sementes, curtindo e compartilhando esse vídeo. Até mais! Tchau!